aguardar mais um minutinho. Uma boa noite a todos. Mais um instantinho só e já vamos iniciar o nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Perfeito. Ótimo. Tudo certo. Então, uma boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui na sede, boa noite aos irmãos que estão conosco virtualmente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos encaminhando, então, o início da nossa tarefa da noite de hoje, iniciando, como de costume, pela prece e, na sequência, a explanação evangélica, depois um trabalho de prece e irradiação e, por fim, o passe. Então, convidamos a todos para elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, ao nosso Divino Mestre Jesus, aquele que nos governa, aquele que é a bússola consoladora de nossas vidas, agradecendo pela oportunidade da existência e de aqui estarmos nesses minutos preciosos para refletirmos à luz dessa doutrina bendita e para isso, Pai, nada pedimos, apenas entregamo-nos nas Tuas mãos. Certos, firmes e convictos de vossa misericórdia para com todos nós. E assim, com muita gratidão nos nossos corações pela oportunidade, pedimos permissão para iniciarmos a explanação evangélica da noite de hoje. Que assim seja. E com a palavra, nossa irmã Jane, que irá falar sobre o capítulo 5 do nosso Evangelho, qual o melhor recurso quando chega o sofrimento? Vamos refletir com a Jane a esse respeito. Obrigada, Rejane. Boa noite a todos que se encontram aqui na nossa sede. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E vamos já, então, ao nosso trabalho da noite de hoje. Acredito que a maioria já conhece o formato da nossa atividade. Hoje nós não temos uma palestra, temos uma reunião dialogada, onde nós fazemos uma pequena introdução do Evangelho e depois vamos conversar sobre esse tema. Como a Rejane já nos adiantou aqui, nós vamos tratar do capítulo 5. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E o item é o item 18, bem e mal sofrer. Vamos ao que nos diz o Evangelho. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas há poucos que sofrem bem, poucos compreendem que o desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque não basta. É preciso que esteja porque não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem.
Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. E aí, esse texto continua, mas acredito que só esta passagem já nos proporciona uma reflexão. Todos nós que estudamos o Espiritismo, que estamos de vez em quando na casa espírita assistindo palestra, sabemos que vivemos em um mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, nós ainda temos a predominância do mal e, portanto, do sofrimento. E é claro que um dia o sofrimento vai chegar em nossa vida, né? Se ele já não chegou, em algum momento ele vai chegar. Porque, como diz aqui o texto do Evangelho, né? O soldado só é colocado à prova quando ele vai para o campo de batalha. Então, nós precisamos também irmos para o campo da batalha, né? Que é o sofrimento. Então, como é que nós agimos quando esse sofrimento chega na nossa vida, né? É esse o tema que nós iremos conversar. A pergunta que nós temos, então, é a seguinte: diante das dificuldades, podemos trocar dificuldades por sofrimento também. Diante das dificuldades, a nossa fé enfraquece ou se fortalece? Em primeiro lugar, nós podemos perguntar: temos fé? Se temos fé, quando chega o sofrimento, o que acontece? Nós nos sentimos fracos ou nós nos fortalecemos? Como agir? Se alguém quiser contribuir, aqui no Facebook ainda não temos nada. Bem, então vou iniciar. Vamos ouvir o Marcelo aqui, então. A lógica nos diz que deveríamos, nesse momento de sofrimento, ter mais fé. Seria, então, justamente esse o momento de sofrimento, o momento mais apropriado para o exercício da fé que nós deveríamos anteriormente ter cultivado. Boa parte das vezes é justamente o contrário. Quando a dificuldade se apresenta, a nossa fé se arrefece. Então nós temos que compreender essa situação do sofrimento, o que é o sofrimento, por que do sofrimento, para que a partir do entendimento desse mecanismo, a gente tenha a fé fortalecida. Compreender que o sofrimento muitas vezes vem por um despertamento. A gente despertar de uma situação que a gente estava insistindo e que permanecia naquele equívoco, e o sofrimento vem para nos colocar, tirar dessa situação. E a fé, então, se compreendida com esse entendimento que tu mencionou na tua introdução, deveria ser fortalecida. Muito bem. Só quero pedir desculpas que eu formulei a pergunta de forma errada, gente. Eu formulei a pergunta de outro trabalho. A pergunta de hoje é: qual o melhor recurso quando chega o sofrimento? Me desculpem, eu me equivoquei, né? Hoje eu estou meio atrapalhada. Mas então a pergunta é esta: qual o melhor recurso? Então a gente já entendeu que em algum momento o sofrimento vai chegar na nossa existência. Qual o melhor recurso? Temos comentários aí, Marcelo? Temos. Paulo Salerno nos diz que a ação deve ser na direção do desenvolvimento da resignação a partir do autoconhecimento. Resignação, palavra que temos falado bastante ultimamente aqui nesse mês, né? Resignação. Muito bem. E autoconhecimento. E autoconhecimento. Será que a resignação tem a ver com acomodação? Não. Não. Então, se resignar é uma coisa, é isto? Se acomodar é outra coisa. Muito bem. A Zaira Silva nos diz que devemos nos fortalecer no sofrimento. Devemos nos fortalecer no sofrimento. Mas como? Como é que a gente se fortalece? Como é que eu vou chegar para um pai que acabou de perder um filho, né? Ou para alguém que descobriu que está com uma doença muito grave,
né? Como é que eu vou explicar para essa pessoa que ela tem que se fortalecer, né? A gente falar aqui é tranquilo, mas como é que a gente faz na vida real quando chega? Como é que a gente usa esses recursos? Luiz, que está aqui, vai dar contribuir. Na verdade, a primeira condição para entender isso é que nós somos espíritos numa caminhada pela imortalidade. E nessa caminhada, nós não morremos, agora estamos na carne. E ao perder esse corpo, nós voltaremos para a nossa realidade, que é o plano espiritual, pois lá é a verdadeira casa. Então, nessa caminhada, existem débitos com a lei. E o título desse capítulo é Felizes os que sofrem. Bem-aventurados significa felizes os que sofrem. Isso. E essa condição de sofrimento, ela nos faz entender uma condição, que nós estamos na atualidade, que tem resultados e efeitos da lei de ação e reação. Para todas as ações nossas, existe uma reação. E o sofrimento, ele é o resultado de ações nossas numa caminhada evolutiva. A partir daí, tudo se começa a compreender e o entendimento que aquele sofrimento ele é decorrente de uma ação realizada no passado. Muito bem. O Luiz nos trouxe aqui, acredito que todos ouviram, a questão da imortalidade. Quando nós entendemos que somos espíritos imortais, que já vivemos muitas existências e que esta aqui é apenas mais uma, né? Então, tipo eu, Jane, né? Eu não sou Jane. Hoje eu estou Jane, mas eu sou um espírito imortal que já vivi muitas existências. Hoje eu preciso estar Jane para dar conta de algumas coisas. Então, esse fato já ameniza um pouco, não é verdade? O sofrimento, a gente vai procurar entender, bom, se eu estou passando por isso aqui, quem sabe não vamos nem trazer para a vida passada, gente. Vamos trazer uma ação nossa aqui mesmo, lá atrás. Se lá atrás eu não tivesse agido desta forma, hoje eu não estaria aqui nessa situação. Então, quando a gente entende que muitas coisas têm a ver com as nossas ações, às vezes equivocadas, já dá uma certa calma, não é mesmo, Marcelo? Daí vem a resignação, né? Daí vem a resignação, conforme disse o Marcelo aqui. Bom, a Luciana Longoni diz que o melhor recurso é manter a fé, pois se Deus nos confiou esse fardo é porque somos capazes e temos como uma oportunidade de resgate e evolução. Manter a fé, Manter a né? fé. Porque essa dor que chega na nossa vida, como disse aqui a nossa amiga, é uma oportunidade de resgatarmos e de evoluirmos. Agora, perguntei no começo ali, resignação tem a ver com acomodação, né? Justamente por isso, porque senão a gente fica muito assim, eu tenho que me resignar, preciso me resignar. Sim, eu preciso me resignar, que é diferente de eu me acomodar. Por exemplo, eu estou doente, aparece uma doença. Ah, tá, estou doente, então eu estou doente é porque eu tenho que sofrer. Vou aceitar a doença e pronto, não vou fazer nada. Não, eu tenho que procurar todos os recursos que estão ao meu alcance, não é verdade? Tudo o que a ciência proporciona, tudo que eu posso fazer, eu tenho que ir atrás, né? Buscar todo. Então, né? Estou desempregada, tenho que me resignar. Não, eu vou caminhar, vou atrás de emprego, vou largar currículo, não é mesmo? Isso aí. Tem mais, A Marcelo? Beth diz que a dor não pode ser sinônimo de sofrimento se tivermos a ciência de que a dor nos faz progredir. Então, se eu entendo que a dor é um instrumento para o meu progresso, eu não vou sofrer, é isso. O Paulo diz que o sofrimento é fruto do nosso afastamento da lei divina. O sofrimento é afastamento. É o fruto do É o afastamento. fruto do nosso afastamento da lei divina. Exatamente. Quando nós e onde que como é que a gente conhece essa lei divina? Onde que está essa lei? Então não dá para dizer que não conhece. Então, viu? Não dá para dizer que não conhece a lei, então, porque a Beth nos diz aqui que a lei divina ela está gravada na nossa consciência. Então, nós nem podemos dizer, mas eu não sabia. Eu agi desta forma porque eu não sabia. Como eu não sabia se ela está gravada na nossa consciência?
Tem mais alguém aí? Temos um que quer- comentário aqui que vem pelo perfil da sociedade, não sei bem quem fez, mas Tá. vou ler. Foi a Rejane A que está Rejane. dizendo. Compreender a existência física como passageira e buscar o entendimento da necessidade de mudar de plano, também como oportunidade de progresso, pois no plano espiritual também nos desenvolvemos. Exatamente. Então, não é porque alguém desencarnou, né, um afeto nosso, um parente, né, ou nós mesmos daqui a pouco, que a gente vai deixar de estar se desenvolvendo e evoluindo, né? Também no plano espiritual, continuamos aprendendo, estudando e evoluindo. Muito bem. A Regina nos diz que não podemos nos revoltar com os desígnios de Deus. Eu não me revoltei. Sofri muito com o desencarne da minha filha, mas sei que era uma provação para o meu crescimento espiritual e que Deus me deu mais 2 filhos. Muita gratidão a Deus. O que a Regina diz aqui que ela não se revoltou quando ela perdeu a filha dela. Será que a gente perde um filho? A gente não perde nunca, né? Quando um filho nosso vai viajar para outro país, às vezes para o outro lado do mundo, e se afasta, né? E a gente fica muito tempo sem ver ele, né? De vez em quando a gente se comunica por WhatsApp, por e-mail, por telefonema, né? A mesma coisa acontece quando um filho nosso parte. A gente pode não estar, mas ele não vai deixar de ser nosso afeto, de nos amar, e nem nós de amarmos, né? A gente, e volta e meia a gente se encontra, a gente não lembra, mas quando a gente vai dormir, a gente se encontra com eles durante o sono. Tem mais? Tem. Tusnildo menciona aqui no livro Missionários da Luz, Manamês comenta que a existência humana não é um ato acidental, que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério, a cada um com as suas obras. Exatamente. A cada um com suas obras. Tem mais? O Paulo nos diz que a resignação deve ser dinâmica. O que significa isso, Paulo? Trabalho. Resignação dinâmica. Trabalho. Trabalho. Trabalhar para eliminar o sofrimento. E qual uma das formas da gente... O Paulo nos disse assim que a resignação deve ser dinâmica, né? Ou seja, a gente deve trabalhar para eliminar o sofrimento. Qual uma forma da gente trabalhar para eliminar o sofrimento? Fazendo bem aos outros. Fazendo o bem aos outros. E outra forma, será que não seria estudando também, buscando o autoconhecimento? Porque se a gente está sofrendo é porque a gente é um pouco ignorante, a gente ignora algumas questões da lei divina, que nem a Beth disse. No momento que a gente vai estudar, que a gente está sofrendo, e a gente resolve estudar para compreender por que está acontecendo, também é uma forma, acredito, não é mesmo? Sim, a compreensão pelo que tu está passando. Buscando compreender Sim. por que está passando por aquela situação, não é A verdade? coragem é um fator decisivo, né? A coragem é um fator decisivo Sim, para a gente ir em busca das causas, origens do sofrimento. exatamente. Tem uma amiga nossa aqui na sede que ela nos disse que a coragem, né, é um fator decisivo. Porque essa questão que eu falei da gente olhar e da gente enxergar a causa do sofrimento, às vezes pode ser dolorido, pode ser difícil, né? Muitas vezes a gente quer negar. Porque muitas vezes é mais fácil a gente delegar o sofrimento que nós estamos passando para outros, né? Para outras situações, para outras pessoas. Dificilmente a gente aceita que é nós, que não tem nada a ver com o outro. A gente culpa Deus, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Né? E eu sempre digo, não coloca Deus no meio. Deus não tem nada a ver com isso, né? Então, dificilmente a gente consegue olhar e entender, né, que a causa, muitas vezes, são em ações equivocadas nossas, se não aqui, em outra existência nossa. Um problema bem importante são os escapismos, né? A fuga da realidade. Diz que a coragem é bem determinante, né? Eu quero mudar, eu quero entender, eu quero conhecer, né? Às vezes a gente está adormecido também, né? E não desperta. Então, às vezes, esse sofrimento, essa dor, é uma oportunidade de evolução, né? De despertar mesmo.
às vezes o sofrimento é um chamamento para que nós possamos despertar, não é mesmo? Porque se aquele sofrimento não chegasse em nossa vida, provavelmente nós permaneceríamos estacionados, né? Como é que acontece o progresso, né? Vamos para a lei de progresso da nossa sociedade. Todas as tecnologias que nós temos hoje, elas foram frutos de alguma dificuldade, não é verdade? A luz elétrica, de onde saiu a luz elétrica, né? A dificuldade da escuridão, né? A água tratada que a gente recebe na nossa torneira, né? Não podia mais tomar água do riacho lá, né? Então, todo o progresso, né? Ele vem atrás, né? Em consequência de uma dificuldade. Então, o sofrimento, às vezes, é aquela mola propulsora que a gente fala, né? Que faz a gente sair da situação de acomodação que nós estamos. Muito bem. Respondendo à pergunta, então, da atividade, a Luciana está dizendo que praticando a caridade, conhecendo e aceitando o perdão e tendo boa moral, assim conseguimos nos manter no caminho para a evolução e minimizar os erros que ainda cometemos. Exatamente. Praticando a caridade, conhecendo e aceitando o perdão. Caridade e perdão. E voltando ainda a esta questão do sofrimento que a gente estava falando aqui como uma mola propulsora, né? É só a gente ver agora essa época de pandemia. Quantas pessoas que ficaram desempregadas, que perderam seu emprego, que estavam numa situação de dificuldade e criaram negócios, né? Quanta gente assim que deu uma guinada, né? O que a gente vê muito nas redes? Precisei me reinventar, né? As pessoas estavam acostumadas em uma situação e aí de repente mudou totalmente, né? E deu uma reviravolta, né? Muitos negócios que vinham meio que patinando, eles deslancharam na época da pandemia. Então, uma situação que aparentemente é de dor e de sofrimento, acabou gerando empregos, né? Acabou gerando muitas oportunidades. Né? Tem quem escolheu ficar sentado e se lamentando, e tem quem escolheu se levantar e correr atrás. Né? Muitos negócios brotaram ou se fortaleceram nesse período de pandemia, que é um período de sofrimento. Não é mesmo? Uns se resignaram e outros se acomodaram. Uns se resignaram, exatamente. Né? É verdade. Se resignaram, conforme disse o Paulo, de uma forma dinâmica. Exatamente, né? Entenderam. Essa palavra, né? É dinamismo, né? Dinamismo é movimento, né? Entender a pandemia. Bom, chegou a pandemia. Tá, vou ter que fechar aqui. O que eu posso fazer então? Então tá, não posso abrir as portas, então eu vou vender aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, pela rede social, minha rede de amigos, né? E os negócios começaram a deslanchar. O lado positivo também nessa parte de sofrimento foram os grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda. Para quem está perdendo os entes queridos. Isso mesmo. Fortalecimento através do próprio centro espírita, fazer esse acolhimento, onde Sim. todas as casas, que são os hospitais, né, para a gente, fecharam, onde também apareciam alimentos, né, Isso. oportunidades, também fecharam. Então, muitos se uniram neste momento de sofrimento para alavancar, né. Exatamente, para ajudar as pessoas a se fortalecerem, né? Muitos psicólogos fazendo atendimento voluntário, né? Mesmo de forma online também. Então, na verdade, não é um sofrimento, é muito mais um despertamento. Um despertamento, um convite. Um convite. Aí a importância da compreensão da situação, do mecanismo. Não ficar só se lamentando pelo sofrimento, pela dificuldade, mas aproveitar, como o Paulo disse, o chamamento, o despertamento para Isso mesmo. se reinventar, sair da zona de conforto, melhorar. Isso mesmo. A Tem- Beth diz aqui, importante entender que não cai uma única folha se não for da vontade de Deus. E que precisamos entender também que tudo que Deus nos reserva é para o nosso bem. Isso mesmo. Não cai uma única folha, né? Diz no Evangelho, não cai um fio de cabelo nosso
sem a permissão de Deus, né? Nada acontece na nossa vida, absolutamente nada, sem a permissão divina. Que ele não saiba, né? Como? Não cai um fio de cabelo. Exatamente, Assim exatamente. é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Isso Que mesmo. lutaram e acharam uma nova forma de viver e sobreviver, também são pessoas resignadas, mas foram à luta, porque Sim. têm fé, porque acreditam em alguém. Isso, Acreditam em Deus, que melhor, né? isso mesmo. Foi isso que levou eles a se unirem no sofrimento, na caridade, em conjunto, para chegar. Exatamente, né? Porque mesmo durante o sofrimento, se tu está fazendo caridade, né? Tem uma, não lembro como é que diz a frase agora, mas é mais ou menos assim, que quando eu estou numa situação de dor e eu deixo a minha dor de lado para atender a dor do outro, a minha dor desaparece, né? Então, às vezes, eu até estou numa situação de sofrimento, mas tem outro que está precisando e eu esqueço de mim, e aí quando eu vejo, a tua dor já passou. Ou pelo né? menos amenizou um pouco. Isso mesmo. Me lembro uma frase de Jesus que diz: quando se sentir sozinho, ajude alguém. Né? Isso mesmo. Importante isso. A Regiane diz que, além da coragem, a gente tem que ter vontade. Além da coragem, vontade. Vontade. Muito bem. Não adianta nada só coragem, tem que agir. Tem que agir. Tem que ter ação, né, Regiane? Senão... Voltamos ao dinamismo que o Paulo falou, né? A força dinâmica. E será que existe injustiça, já que a gente está falando de dor, de sofrimento, algum, né? Às vezes a gente diz, isto que eu estou passando é uma injustiça, isso não é justo. Existe injustiça? Na lei de Deus, não. Seria aceitar o fato que a lei divina, a lei de Deus, comete injustiça. Não existe injustiça. Existem entre nós, né? Entre os homens. Aham. Aqui tem muita Sim. injustiça, A lei humana. mas na lei de Deus, não. E injustiçados. Na lei de Deus? Não. Injustiçados. Volta um pouco também para aquele aspecto que o Luiz chamou a atenção lá no início, a questão da imortalidade. A imortalidade. Naquele momento, naquele ponto, né, naquela situação pontual, pode ser que haja uma injustiça. Mas na imortalidade não é só aquele ponto, né, Luiz? É uma caminhada. É uma caminhada. Tem circunstâncias anteriores e tem consequências posteriores naquele ato pontual. Esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele fala lá no início que se tu procura uma origem da tua dor na encarnação atual e não acha, está na encarnação anterior. Não há injustiças. Quando a gente tem esse entendimento, então, da reencarnação, que já vivemos muitas existências, né? Que muitas vezes aquela pessoa lá que está pisando no meus calos, como a gente diz, né? Que está me incomodando, não é por acaso que ela está na minha vida, né? Ela não brotou ali por acaso. Algum motivo tem e alguma questão eu preciso resgatar com essa pessoa, né? E esta pessoa, às vezes, ela é a oportunidade que Deus está me dando para eu crescer e para eu evoluir. Um Né? instrumento, né? Ela é um instrumento, exatamente, essa é a palavra, né? Paciência, fé. Exatamente. Aquele parente difícil, né? Aquele colega de trabalho lá que está sempre, né, puxando o tapete, como a gente fala, são instrumentos que Deus coloca na nossa caminhada para ajudar na nossa Entra evolução. a parte do amar os inimigos, porque amar os próximos é muito fácil. É fácil, né? Jesus. Só pelos perseguidores. Exatamente. Perseguidores, né? Então, daí a gente segue na prática, né? Um exercício. Isso mesmo. Resignação, perseverança, saber calar na hora certa. Isso mesmo. Jesus também nos disse que quem é saudável não precisa de médico, não é mesmo? Quem precisa de médico é quem está doente. Então é muito fácil a gente amar quem concorda com a gente, quem é bonzinho, né? Agora é aquele outro irmão lá que a gente tem dificuldade, que precisa do nosso amor. Estamos chegando já ao finalzinho, então, do nosso trabalho. Eu só vou ler uma mensagem aqui para a gente fazer o nosso encerramento do livro Vida Feliz, tá? Uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles. Ela diz assim, ó: todos sofrem enquanto estão no mundo.
A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável, que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte na paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral passam, deixando resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expuntiva e segue adiante, encorajado. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a todos os amigos aqui do Facebook pela contribuição. Uma boa noite a todos. Tenham todos um bom repouso. E vamos agora, então, como de costume, neste momento, fazermos as nossas vibrações, as nossas preces em benefício dos nossos irmãos que estejam descontentes com a vida, com a existência, por todos aqueles outros que desistiram da sua jornada terrena e que entraram pela porta do suicídio ao sofrimento. Então rogamos ao nosso Mestre Jesus, médico amoroso de todas as almas. Neste momento, Jesus amigo, pedimos ao Senhor, alcance a todos os nossos irmãos que estão nutrindo o sentimento de desencanto pela existência. Todos aqueles que estão desiludidos com sua vida, que estão amordaçados pela tristeza e a angústia. Muitos decididos a darem cabo de sua existência, outros nutrindo estes pensamentos. Querido Mestre, são nossos irmãos queridos e amados, sentindo-se sós, mas sabemos que o Senhor jamais nos abandona e que estás presente na vida de cada um. Que eles sejam alcançados onde quer que estejam e que neste instante sejam todos envolvidos por tua luz bendita e que brote ali, naquelas almas sofridas, a esperança, a luz, o desejo de viver, de valorizar a existência com muita coragem, com muita vontade, com muita força e esperança. Que a fé os mova em direção à construção de uma vida melhor. Mas não podemos deixar de rogar aqui por cada um daqueles que já partiram e que já consumaram o ato e que estão sofrendo a dor do arrependimento. Tende misericórdia, Mestre amigo, e que eles sejam alcançados por tua bondade sublime e aliviados de seus tormentos. Leva, Senhor, Jesus amigo, a vida em abundância a cada um desses irmãos que necessitam despertarem para o encantamento da existência imortal, que despertem para perceberem todas as oportunidades que esta lhes proporciona, que se fortaleçam diante de seus projetos,
passados, presentes e futuros, e que a vida possa prevalecer, pois que ela é infinita, pois que ela não acaba quando o corpo perece. Fortalece, mestre e amigo, a essas almas sofridas, pois que não estão sós, pois que precisam perceber a sua presença. E lá estejas, mestre amigo, estendendo vossos braços amorosos para socorrê-los a cada um. Envia a vossa misericórdia sublime a todas as regiões de dor, de sofrimento. Fortalece, Senhor, aos familiares que permanecem sofrendo pela partida de seus entes queridos. Envolve a cada irmão nosso ligado a essas situações de dor e de sofrimento pela porta do suicídio. Que assim seja, Senhor. E agora, então, na sequência, preparando-nos para o passe, para a magnetização das águas expostas, rogamos a corrente de luz responsável pelo fortalecimento, pela magnetização, pela fluidoterapia, derrame sobre cada irmão neste momento luzes salutares que fortaleçam os corpos, as almas de cada um de nós. Que a vossa bendita, sagrada e divina luz, Senhor, nos abasteça, dando-nos a sustentação e a força a que necessitamos para continuarmos as tarefas de nossa vida. Essa vida preciosa, essa vida bendita que o Senhor proporcionou como oportunidade divina de redenção e de progresso. Possamos neste instante estarmos fortalecidos no teu amor e na tua luz. Que as águas sejam magnetizadas, que os nossos irmãos que estão à distância recebam da mesma forma toda essa assistência que aqui se faz. E que essa luz bendita que invade este ambiente neste momento possa alcançar a todos aqueles que dela necessitem. Que assim seja, Pai. E assim agradecemos a nossa corrente de amor e de luz, ao nosso Pai Maior e a todos que aqui vieram de forma presencial e aos nossos irmãos que estão nos acompanhando virtualmente. Nossa gratidão, nosso abraço e o desejo de um bom final de semana, mas lembrando-nos que amanhã, às 9 horas da manhã, temos um encontro no momento diário de oração. Que assim seja.